Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui como criar vídeos UGC, mas dessa vez usando o novo modelo de edição de imagem do Google, que saiu aí nos últimos dias, o famoso Nano Banana, e junto com o VO3 também do Google, tá? E, inclusive, eu vou ensinar como fazer esses vídeos em qualquer idioma, não só em inglês e também não só em português. Você vai conseguir criar ele em qualquer idioma que você quiser ou que você trabalhe aí nos seus vídeos, beleza? E para quem fica até o final, eu vou mostrar como usar o novo modelo do Google Nano Banana para edição de imagens gratuitamente, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo, ele está gratuito usando um recurso que eu vou mostrar aqui, tá? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Bom, antes aqui, para quem estava em outro planeta aí, né, e não ouviu falar do famoso Nano Banana, que nada mais é a nova versão do Gemini 2.5 Flash Image, né? Ou seja, é o novo modelo de edição de imagem do Google, seria o estado da arte ali do Google, né? Seria o melhor modelo deles, inclusive, segundo os benchmarks aqui, para realmente a edição de imagens, alteração, restauração. Realmente ele é o melhor modelo atualmente aí do mercado, batendo até o Image One da OpenAI, tá? Então aqui, para quem quiser mais detalhes aqui, tem um site oficial aqui do Google, né? Mostrando aqui alguns recursos novos desse modelo, mas eu vou mostrar aqui na prática como é que ele funciona para a criação de imagens e depois de vídeos usando o VO3, tá bom? Antes de mais nada, eu fiz um outro vídeo aqui semana passada mostrando esse processo inteiro de criação de vídeos UGC, porém usando o VO3 também no Google, mas com o modelo de imagem da Alibaba, o Qwen, tá? Para quem quiser ver, eu vou deixar o card aqui em cima, porque eu explico como é que faz o processo de ponta a ponta, manualmente, usando essas ferramentas, tá? Aqui nesse vídeo, eu vou mostrar de forma automatizada. Então, você vai poder rodar isso aí na sua máquina ou no seu N8N de forma automatizada, que eu criei um fluxo no N8N para automatizar esse processo, tanto da geração da imagem, quanto da geração do vídeo e no final entregando isso para você já um vídeo pronto, tá bom? Eu vou deixar um link aqui na descrição dos comentários com um guia que eu montei com um template do N8N que eu vou mostrar aqui para vocês poderem importar aí no N8N de vocês, beleza? Então, antes de mais nada, eu vou mostrar aqui o vídeo final de como ficou a versão que eu fiz e depois eu vou mostrar para vocês no N8N como automatizar isso e quais as ferramentas que eu utilizei, tá bom? Sabe de uma coisa? Já usei 3 outras garrafas de água este mês. Mas esta, Stanley, mudou tudo. Mantém minha água gelada por horas, sobrevive aos meus treinos e aparentemente é mais resistente do que eu. Stanley, feita para a vida real. Bem legal, né? Bom, eu queria seguir aqui para vocês seguirem e conseguirem replicar esse mesmo resultado aí do lado de vocês, tá? Então, basicamente aqui, você vai precisar de uma instância do N8N, né? Caso você esteja rodando local ou na nuvem. E aqui são as ferramentas que eu utilizei dentro do N8N de forma automatizada para poder gerar o vídeo e a imagem, tá? E aqui no final eu tenho o link do template do N8N. Então, se vocês clicarem nesse link aqui, ele vai abrir aqui o workflow que eu criei. Se você clicar aqui em copiar, você vem aqui no seu N8N, no caso aqui eu já tenho, mas se você abrir uma nova instância, por exemplo, se eu vir aqui ó, e mandar copiar, tá vendo que ele vai colar aqui exatamente o template para gerar essa imagem. Beleza? Então, bem simples aí para vocês conseguirem replicar. Então, vamos lá. Como é que a gente consegue gerar esse carinha aqui, né? Então, basicamente, eu tenho aqui um workflow em 3 etapas, certo? A primeira etapa aqui eu tenho a entrada dos inputs, né? Onde as informações que eu vou fornecer para o N8N gerar a imagem e o vídeo. Aí eu tenho essa fase principal aqui, que é para gerar a imagem, baseado nesses inputs. Eu tenho uma segunda fase aqui, que é para gerar o vídeo, baseado na imagem. E por fim aqui eu tenho uma terceira e última etapa, que é para juntar todos esses vídeos em um único vídeo final. Por quê? O VO3 hoje, ele gera vídeos de no máximo até 8 segundos. Ainda é uma limitação ali no Google, tá? Então, eu vou falar para ele que eu quero X vídeos, e a partir desses X vídeos, eu quero que ele reúna todos, né, junte todos em um único vídeo final, onde vai mostrar ali a minha personagem, o meu personagem ali, de ponta a ponta ali, do começo ao fim, tá bom? E aí você não precisa fazer essa edição, obviamente, manualmente, usando um CapCut, Clipchamp, ou qualquer outra ferramenta de edição de imagem, beleza? Então, aqui, começando aqui do começo, né, aqui a gente tem um nó de formulário aqui, que eu coloquei. Então, se eu pedir para executar esse carinha aqui, ó, para vocês verem o que ele pede na interface, antes de ir para os outros passos aqui, vou mostrar para vocês aqui. Ele vai carregar um formulário, deixa eu abrir aqui no Trava, para vocês verem. Ele vai carregar exatamente isso aqui, tá vendo? A imagem da URL, do influencer, do produto, o número de vídeos que eu quero, né, de 1 a 3, o diálogo,
o aspect ratio aqui que eu quero, né, portrait ou landscape, detalhes da personagem e a série de ambientes aqui que eu criei para esse cenário, tá? Então aqui no exemplo eu tenho esse copy stunning aqui, que eu peguei na internet. Eu tenho essa imagem aqui que eu fiz com o IA também, dessa personal trainer aqui. E aí ele juntou essas duas imagens usando o Nano Banana e me criou essa terceira imagem aqui, que é a imagem da minha personagem que eu mostrei no começo aqui do vídeo, tá? Com o copo stunning na mão, beleza? Então você vê que tá os detalhes bem realistas. Realmente aqui é difícil falar que não é uma academia real e uma pessoa real, né? Tem até os detalhes aqui do suor no corpo, etc. Tá? Os detalhes do copo stunning também tá bem legal. Então isso aqui com o Nano Banana você consegue fazer imagens como essa, tá? E a partir disso aqui, como é que a gente cria aqui o nosso vídeo, né? Então eu tenho essas imagens aqui, certo? Aí no segundo nó aqui, depois que eu recebi as informações do formulário, eu vou apenas aqui colocar nesse nó de edit aqui para poder usar isso aqui depois ao longo do workflow, tá? Então eu vou criar aqui uns campos aqui pegando aqueles campos do formulário. Basicamente aqui eu peguei cada um daqueles campos do formulário e coloquei nesse edit field aqui, que é um nó para poder usar essas informações mais para frente, tá? Depois disso, o que eu fiz? Eu peguei aqui e estou fazendo uma chamada, na verdade, para a API da OpenAI, a API de análise de imagem. Então, o que eu estou falando para ele aqui, ó? Estou usando aqui a API da OpenAI, com as minhas credenciais já configuradas, obviamente. E aqui, no body aqui da requisição, eu tenho aqui um prompt, estou usando aqui o GPT 4.1 Mini, e aqui eu tenho um prompt que eu peço para ele me retornar as informações das características do produto primeiro. Então, eu extraio as informações das características daquele produto, como cor, tamanho, marca, etc., para depois usar isso aqui no meu prompt mais para frente, para poder gerar um prompt de imagem para o Nano Banana com mais detalhes, para que ele seja o mais fiel possível àquele produto. Beleza? E daí, depois disso, ele retorna aqui da OpenAI as informações, e aí eu vou passar aqui já para o meu primeiro nível aqui do meu agente. Então, eu vou ter aqui dois agentes, na verdade, né? Um que vai gerar o prompt e outro que vai gerar o vídeo. Para gerar o prompt aqui, eu criei esse agente aqui, certo? Esse agente aqui, ele está usando o modelo de pensamento aqui da OpenAI. No caso aqui, eu estou usando o ChatGPT 4.1 Mini, beleza? Estou usando aqui também esse nó aqui de think, né? Para ele pensar e inteirar melhor antes de responder. E eu estou usando esse nó aqui para retornar uma resposta estruturada, né? Então, se eu abrir aqui o meu agente, você vai ver que eu tenho aqui o prompt do usuário e o system prompt. Só para critérios de exemplo aqui, deixa eu rodar aqui um exemplo mais prático aqui com informações reais para vocês verem. Então aqui, ó, eu vou pegar aqui a minha influencer, beleza? E vou colocar aqui. Vou pegar aqui o copy stunning também e colocar aqui. Aqui eu vou colocar um vídeo só, fica mais fácil. E aqui, na verdade, vou colocar 3, vai. E aqui no diálogo, eu vou colocar... Aqui no diálogo você pode colocar ele em português, tá? Que mais pra frente eu vou mostrar como é que ele vai entender isso aqui, beleza? E aqui eu ponho o aspect ratio, portrait, e aqui nos personagens eu vou falar que é uma mulher de entre 21 e 29 anos, no ambiente de academia. Beleza? Dá um submit aqui. Ele deu submit, beleza? Ele vai tentar rodar aqui, tudo bem? Mas aí só para vocês verem aqui as respostas aqui, tá? Então aqui tá vendo, eu já tenho aqui as entradas que eu fiz lá, beleza? Aí aqui na questão da análise da imagem, ele me fez a análise e me retornou essas informações aqui, beleza? Da imagem, nesse formato YAML. E aqui no prompt, tá vendo? Eu pedi para ele gerar o prompt, então aqui quando eu abrir agora sim, tá vendo? Ele vai mostrar aqui as informações de entrada lá do meu formulário, tá? Então aqui eu tenho aqui, tá vendo? Ó, as características do produto, aqui eu tenho a quantidade de vídeos, aqui o formato, aqui é o script que eu coloquei lá, né? Então aqui é o texto que a pessoa deveria falar, aqui as características do personagem e aqui as características do ambiente, tá? Então veja que eu puxei tudo isso aqui dessa informação aqui de input, beleza? Uma vez feito isso, ele vai me gerar aqui os meus prompts aqui. Tem o system prompt aqui embaixo também, né? Então eu venho aqui no system prompt. Basicamente, o system prompt aqui, eu falo para ele que ele é um expert em gerar UGC vídeos, né? E ele precisa gerar um vídeo baseado naquelas instruções, tá? E aí eu falo aqui algumas coisas como o formato do vídeo, que ele precisa ser um pouco mais como se fosse uma pessoa ali real, né? Gravando com um telefone, etc e tal. E aqui eu dou algumas instruções para ele seguir baseado tanto no diálogo quanto na quantidade de vídeos, tá? E no final eu dou um exemplo aqui de formato que eu quero que ele me retorne. Nesse primeiro prompt aqui, ele vai me retornar apenas
o image prompt, né? Então, o prompt para gerar a imagem com o Nano Banana, beleza? E aí aqui eu também tenho uma estrutura, eu tenho um retorno estruturado, na verdade, né? Então, se eu clicar nesse nó aqui que eu adicionei, eu quero que ele me retorne nesse formato aqui, certo? Eu dei aquele exemplo de output lá no prompt, no system prompt, mas aqui eu garanto que o formato de resposta vai ser nessa estrutura, ou seja, já vem bem estruturado para eu poder usar mais para frente no meu fluxo, beleza? Então, o retorno dele basicamente foi esse aqui, ó, certo? Se eu vim aqui no meu agente, ele me retornou esse carinha aqui, tá vendo? Certinho, ó. O image prompt, a ação que a pessoa está fazendo, as características do personagem, câmera e o estilo da pessoa, beleza? Então, aqui, isso aqui seria o meu image prompt. Depois feito isso, eu vou pegar aqui e pegar apenas esse image prompt aqui e editar ele aqui num campo customizado, certo? Nada demais. Aí aqui eu vou chamar a geração da imagem usando a API do Nano Banana. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou chamar aqui eu estou usando o Kai AI, se eu vim aqui no meu guia, certo? Eu vou mostrar aqui, deixa eu voltar aqui, tá vendo aqui? Eu estou usando a ferramenta Kai AI para a geração do vídeo e também da imagem, tá? Então, se eu vim aqui no Kai AI, você vai ver que ele tem a opção aqui de geração tanto de vídeo quanto de imagem, tá? Então, aqui eu tenho o Nano Banana, que ele lançou recentemente. Então, nesse caso aqui, ele está cobrando, acho que é 0,02 centavos de dólares por geração de imagem, tá? Então, é mais barato que outras ferramentas do mercado. E o VO3 também aqui, ele também permite usar o VO3 por um valor um pouco também abaixo do mercado aí, tá? Então, no vídeo que eu falei que eu fiz semana passada, explicando como usar essas ferramentas, eu explico exatamente como criar o GC usando só as interfaces dessas ferramentas, tá bom? Então, se você quiser ver, não deixe de conferir depois desse vídeo aqui, tá? Então, aqui eu consigo usar via API, tanto o Nano Banana quanto o VO3, beleza? Então, aqui estou chamando a API deles, e aqui com as minhas configurações, né, de credenciais, né? E aqui no meu payload, né, da minha chamada, eu estou falando que eu quero usar o Nano Banana como modelo para geração da imagem. E aqui no meu prompt, eu estou pegando exatamente esse prompt aqui que eu gerei aqui, que meu agente gerou, na verdade, no passo anterior, tá? Então, eu pego exatamente todas as informações aqui. A única coisa que eu faço é que eu organizo elas. Eu ponho só aqui, tá vendo? Action, aí eu pego o action. Câmera, aí eu pego as informações da câmera. Settings, style, character, etc, certo? Então aqui eu ponho tudo numa linha só, tá vendo? Para ele entender. E quais são as imagens que eu quero. Perceba que ele recebe N imagens, né? Então eu posso passar quantas imagens eu quiser aqui. Então, no caso, estou passando a imagem da mulher, né? Da personal trainer e do copo Stanley, beleza? E aí, a partir disso, ele vai me gerar uma outra imagem para mim, tá? Então aqui, como isso pode demorar alguns minutinhos, eu coloco esse nó aqui de wait, então eu espero uns 30 segundos até a resposta do KAI me retornar, né? Até o site, até a API do KAI me retornar, né? A resposta. E aí, a partir disso, eu chamo esse novo nó aqui, que também é uma chamada para uma outra endpoint do KAI, que basicamente ele vai me retornar se aquela task, né? Ela foi concluída ou não. Se ela foi concluída, eu sigo o meu fluxo, se não, eu faço uma chamada aqui passando o task ID, né, que eu peguei do nó anterior, do wait lá, era chamada em resposta daquela chamada para gerar a imagem, certo? E aí eu verifico aqui, nesse if aqui, se o estado é igual a sucesso, ou seja, se a resposta terminou, se o KAI já gerou a imagem para mim. Se ele gerou, eu sigo o fluxo, se não, eu basicamente volto para cá, espero mais 30 segundos até ficar pronto. Quando ficou pronto, aí eu venho para cá, para o meu segundo passo, e aqui eu só ponho mais um campo de edit para pegar só... Tá vendo que o retorno aqui, ele me retorna no formato aqui de string, porém é um JSON dentro do formato de string, né? Então eu preciso pegar só a parte da URL da imagem que ele me retornou. Então aqui eu uso aqui essa codificação aqui, tá vendo? Eu pego aqui o result que ele me retornou, eu dou um parse aqui para JSON, porque ele está numa string, e aí eu pego só a URL. Então aqui é a URL da imagem que ele me retornou. Beleza? Então se eu voltar para cá, eu tenho aqui do meu lado direito aqui a imagem final, certo? A URL da imagem final que ele me gerou, baseado naquelas informações. E aí sim eu passo aqui para o meu terceiro passo, certo? Que é a geração do meu vídeo, né? Aqui eu estou usando os mesmos nós que eu utilizei aqui no passo anterior, ou seja, o modelo de pensamento aqui do ChatGPT, né, 4.1 mini, o Think, e a resposta também é estruturada, né? A única diferença aqui é que o prompt é um pouquinho diferente. A base é a mesma, mas algumas coisas, tem algumas nuances aqui nas informações. Lá eu pedi para ele me retornar um prompt apenas para imagem, e aqui eu vou pedir para ele me retornar um prompt para gerar os vídeos, né? Então ele vai me retornar
a quantidade de prompts que eu inputei lá no começo. Se eu coloquei um, ele vai me retornar um prompt para gerar um vídeo. Como eu coloquei 3, ele vai me retornar 3 prompts para gerar 3 vídeos, beleza? Então aqui, se eu vim aqui no System Prompt, ele é basicamente a mesma coisa do prompt anterior lá do agente de imagem, porém aqui eu só falo para ele que ele vai gerar apenas vídeos e não imagens, tá? Mas as informações em si são as mesmas, perfeito? Aí aqui no meu System Prompt, eu também tenho uma pequena alteração. A base aqui é a mesma, porém aqui no final, o output de exemplo é diferente. Lá eu tinha uma estrutura para ele me retornar um prompt de imagem, certo? Aqui eu vou falar para ele retornar um vetor aqui, que pode ser, na verdade, uma lista, né? Que pode ser vários prompts, né? No meu caso, o máximo é 3, né? E aqui, no prompt, ele vai me retornar nessa estrutura aqui, tá vendo? Ó, video prompt, ele vai me retornar o diálogo, informação qual o diálogo, a ação, a câmera e o emotion aqui, né? Se a pessoa tá feliz, tá triste, etc. ali, dentro do vídeo, tá? Então, uma vez que eu fiz isso, tá vendo que ele já vai retornar aqui. Ah, tá. E a estrutura aqui, obviamente, né? E aqui eu tenho uma estrutura padrão de retorno, que eu estou padronizando a estrutura. Então, se eu abrir aqui, tá vendo que ele vai retornar nesse formatinho aqui que eu quero, tá? Inclusive com o modelo e com o aspect ratio que eu coloquei lá no começo do formulário. Beleza? E o retorno aqui, se eu for abrir agora aqui o meu agente, ele tá me retornando exatamente nesse formato aqui, tá vendo? Vou colocar aqui em tabela para vocês verem melhor. Então, aqui, tá vendo? Ó, a cena 1, ele vai me retornar isso aqui, a cena 2 e a cena 3. E aí, com isso aqui, eu vou pedir para gerar os vídeos agora, formato UGC, usando o VO3, tá? E perceba aqui um detalhe que eu coloquei uma frase, como o VO3 gera vídeos de mais ou menos 8 segundos, eu criei uma frase que ela dura mais ou menos uns 20 a 25 segundos. E aí eu pedi para ele quebrar, lá no prompt, eu pedi para ele quebrar essa frase em 3 cenas, no caso aqui. Se fossem 2, ele quebraria em 2, tá? Então, quando você for montar o seu diálogo, né, a sua fala ali do seu personagem, leve em consideração essa questão dos 8 segundos por vídeo, tá bom? Senão ele vai acabar cortando no final. Beleza? Aí ele me gerou aqui, e aí como ele me gera nesse formato aqui, ele vem dentro de um objeto mais complexo aqui, e eu só quero só essas cenas, eu pedi para ele fazer um split desse cara aqui, que é um retorno único, mas só desses 3 caras aqui numa lista. Então, eu vou vir aqui, ó, e usar esse nó aqui, split out. O que esse cara faz? Eu dou para ele como entrada o output.cenas, né? Que é esse cara aqui, é o output, que é um objeto único, ele já está dentro de uma lista aqui, certo? Em JSON. Aí o output.cenas, e eu quero só esses 3 carinhas. E aí eu peço para ele splitar esses caras, ou seja, ele vai me retornar uma lista de 3 itens. Aqui, tá vendo que me retornou apenas um item, porque foi a resposta do agente. Mas como eu quero 3 itens para gerar um vídeo para cada um, eu preciso ter os 3 itens separados e não juntos. Então, tá vendo quando eu faço isso, ele me separa os 3 itens isoladamente. Tá vendo aqui? 3 itens. Então, eu vou ter um item por vez. Beleza? Uma vez feito isso aqui, eu vou chamar agora a API da KAI de novo, porém agora para gerar o vídeo, usando o VO3. Então, se eu clicar aqui, ó, aqui eu tenho a chamada por endpoint da KAI, com a minha autenticação aqui, né, configurada, beleza? E aqui no payload, aqui, ó, eu estou mandando o seguinte, ele vai passar pelos 3 itens aqui, certo? E aqui no payload, eu estou mandando aqui as informações do prompt de vídeo que ele gerou. Então aqui eu faço a mesma coisa na mecânica, né, igual eu fiz lá com o image prompt, só que puxando informações do vídeo. E aí é onde está o truquezinho aqui para você conseguir gerar tanto em português, inglês, espanhol, na linguagem que você quiser. Tá vendo aqui, ó, no prompt aqui, eu adiciono as informações de diálogo, ação, câmera e emotion, certo? Só que aqui, antes da frase, né, que a pessoa vai falar, né, que ela deveria falar, eu coloquei isso aqui, tá vendo? Ó, fale claramente em Brazilian Portuguese, né, ou seja, português brasileiro. Se você quiser em inglês, você pode tirar isso aqui, tá? Que por default é inglês, por definição é inglês. Então, se você quiser em inglês, só tirar essa parte aqui do prompt, que ele vai gerar em inglês. Se você quiser, quero que ele fale em espanhol. Você põe aqui para ele falar claramente em Spanish. Isso pode ser espanhol do México, espanhol da Espanha, espanhol argentino, enfim. Quero que ele fale em italiano. Aí você põe aqui, fale claramente em italiano. Então você define aqui o que você quer. Obviamente que o seu diálogo, a sua frase, tem que estar aqui, tá vendo aqui do lado direito? Ela tá, no meu caso aqui está em português, porque eu já imputei em português. Se você quisesse em espanhol, você teria que colocar em espanhol, tá? Porque aí ele entende que ele deve falar aquele trecho ali na língua espanhola, beleza? E aí todo o resto aqui você pode deixar em inglês, que
a IA lá do VO3, ela entende bem, tá bom? Então aqui eu tenho as informações da imagem, então a imagem que ele me gerou final lá, juntando a Personal Trainer e o Cop Stanley, ele vai me gerar uma URL única, certo? E com essa URL única, tem aqui, ela vem aqui, eu pego ela e ponho aqui nesse parâmetro aqui, images URL, beleza? E aí aqui o modelo que eu vou usar aqui é o VO3 Fast, que eu coloquei lá, o Aspect Ratio, certo? Que também estou pegando todas as informações aqui lá daquele input inicial. No caso aqui é 9:16, porque ele é no formato Portrait, né? Para TikTok, Reels, Ads, etc. E aqui o fallback eu estou como falso, tá? Beleza? Então, dito isso, ele vai me retornar aqui com sucesso a chamada e vai me retornar esse Task ID. Ou seja, esse é o identificador que o KAI me retorna que ele está executando do lado dele. Então, com esse identificador, eu consigo verificar se ele finalizou ou não com sucesso a geração dos vídeos, tá? Uma vez feito isso, como aqui, nesse caso aqui, eu não consigo, eu não tenho, pelo menos por enquanto, né? Eu não tenho um endpoint do VO3 só para verificar no status. Eu só tenho um endpoint para poder retornar o vídeo finalizado, beleza? Então, eu ponho esse nó aqui de wait, só que eu ponho um tempo bem longo aqui. No caso daqui tá 5 minutos e pouquinho, mas você pode colocar aqui, aqui é em segundos, tá? Então você pode ir em 600 segundos, que vai ser equivalente a uns 10 minutos. Normalmente ele está gerando os vídeos em torno de 2 a 4 minutos. Mas para garantir que você vai conseguir finalizar o fluxo sem quebrar, isso aqui é basicamente um workaround aqui, né? É uma forma de contornar essa deficiência que tem ali nas APIs da KAI. Você põe aqui um tempo de acima de 5 minutos, né? Uns 10 minutos ali acho que é o suficiente, para dar tempo para ele conseguir gerar. E aí, uma vez que ele gerou isso aqui, você vai chamar esse endpoint aqui, que é o endpoint para retornar de fato os seus vídeos, tá? E aí, no payload, você vai passar o Task ID, né? Tá vendo aqui o Task ID e aquele Task ID que ele me retornou no anterior. Então, tá vendo aqui, ó? Como eu mandei 3 vezes, ele vai mandar a requisição por vez, certo? E aí ele vai me retornar aqui o Task ID para cada uma delas, certo? Ou seja, para cada um dos vídeos lá que eu pedi para ele gerar. E aí você vai pôr aqui, e aí quando eu mandar essa requisição para cada um desses vídeos, ele vai me retornar aqui, no caso aqui com sucesso, porque eu fiquei esperando, né? As informações do vídeo, tá? Inclusive a URL final do vídeo aqui também, para que eu possa usar mais para frente, tá? Então, uma vez feito isso, aí gerei os 3 vídeos, e o que eu preciso agora? Eu tenho os 3 vídeos separados. Lembra que eu peguei lá, separei eles para gerar um por vez. Agora eu preciso unificar eles novamente, por quê? Porque eu preciso passar isso para uma outra ferramenta para ela poder juntar esse vídeo, que seria basicamente a minha edição, beleza? Então eu vou usar aqui o nó de aggregate. Então esse cara aqui, ó, eu abro ele aqui, ó, é o nó de aggregate, certo? Você vai ter ele como opção aqui no seu N2N. Aí aqui eu vou pegar e eu quero um campo individual, ou seja, eu quero um campo específico. No meu caso aqui, eu vou pegar, tá vendo aqui, ó, aqui é o retorno da API da KAI. Eu vou pegar aqui a informação que está dentro de data, tá vendo? Data, response, né, que está aqui para baixo. Cadê? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui em tempo para ficar mais fácil. Espera aí, em esquina fica mais fácil aqui. Então é data, response, tá vendo? E eu quero a result URL, que é esse cara aqui, ó, result URLs, certo? No caso aqui, como ele retorna uma lista, eu quero o result URL 0. E aí ele me retorna esse carinha aqui, tá? Então, para cada um deles ele vai fazer e vai me agregar isso tudo numa única resposta. Então, aqui do meu lado direito eu tenho a resposta dos result URLs, todos em um único lugar, tá vendo? Eu tenho aqui o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3, beleza? Então, uma vez feito isso, aí sim, por fim, eu vou passar para a etapa final, que é fazer o merge dos meus vídeos. Lembra que eu tenho cada um dos vídeos separados. Agora eu quero juntar eles num único vídeo e entregar isso prontinho para você, beleza? Ao invés de você ficar tendo que editar. Para fazer isso, eu estou usando uma outra ferramenta lá no meu guia, que eu estou falando aqui, ó. Estou usando o Fall AI. O que é o Fall AI? O Fall AI é esse carinha aqui, certo? Que nada mais é que é parecido com o KAI, que também é um site que ele tem uma série de modelos para você usar, tanto para edição de imagem, geração de vídeo, uma série de modelos aqui, tá? Obviamente que ele é pago, né? Mas você pode usar esse carinha aqui, que é o FFmpeg API. Ou seja, esse carinha aqui, basicamente, ele vai manipular vídeos através de programação, certo? No caso aqui eu vou usar uma API, mas você poderia fazer isso também via Python, no caso aqui, ou via qualquer outra linguagem de programação que se você utiliza através de linguagem de programação, beleza?
Então aqui, e ele é bem barato, tá? Ele custa, cara, 0,0000117 centavos de dólar por segundo. Então é bem barato isso aqui. Pode ficar tranquilo que dá para usar sem medo, tá? Então, uma vez que eu tenho aquelas minhas URLs, eu vou passar todas elas para esse cara e ele vai me processar e retornar um vídeo completo, beleza? Então, voltando aqui para o nosso fluxo do N8N, tá vendo que eu tenho aqui a API lá do Fall AI, certo? Então, eu peguei... Gente, lembrando que todas essas chamadas de API estão nas documentações lá de cada um dos sites, tá? Então, como aqui já está configurado no template que vocês vão poder baixar aqui, que eu vou deixar disponível, mas caso tenha qualquer dúvida, é só ir lá na documentação. Eu vou deixar também os links no template de referência da documentação de cada um, tá? E aí, para vocês entenderem melhor, beleza? Então aqui eu tenho um endpoint para fazer o merge, né? Mandar, né, os links dos vídeos para o Fall AI fazer esse merge, beleza? Aí aqui eu tenho também as credenciais configuradas, no meu caso aqui do Fall AI, beleza? E aqui no meu payload, né, que é um formato JSON também, tá vendo que eu vou pegar aqui, ó, ele recebe um parâmetro chamado vídeos URL, beleza? E aí, nesse vídeos URL, eu tenho que passar para ele uma lista de URLs das quais ele vai conseguir fazer o download dos meus vídeos. No caso, como eu gerei na KAI, essa URL vai vir da KAI, beleza? E aí, como eu faço aqui? Ó, eu faço JSON.resultURLs, que eu agreguei no nó anterior, beleza? E aí eu pego a posição 0, porque ele me retorna uma lista, mas essa lista só tem um item, né? Então é a posição 0. E aí dentro dessa lista aqui eu tenho esses 3 carinhas. Como aqui eles estão também dentro de uma outra lista, eu uso essa função map, para cada um deles eu retorno a URL no formato aqui de string, tá vendo? Entre aspas aqui. E aí ele me retorna no final isso aqui, ó, certo? O vídeo URLs com uma lista de URLs que cada um dos vídeos lá. Beleza, gente? Uma vez feito isso aqui, eu vou esperar. Como ele é bem rápido, aqui eu posso esperar apenas uns 30 segundos, tá? Eu espero uns 30 segundinhos para ele executar. Ele executou. Aí eu venho aqui, pego o meu vídeo final, através desse endpoint aqui, passando esse request ID, que seria basicamente quando eu mandei aquela primeira requisição, ele vai ter aqui, tá vendo? A resposta da requisição vai me retornar esse request ID. Esse request ID eu vou usar ele aqui na minha chamada, tá? Eu vou chamar ele, né? Passando minhas credenciais, e ele vai me retornar aqui, lá direito, a URL do meu vídeo final, certo? Uma vez feito isso, aqui eu verifico, né, se a URL existe, né, que se ela existir, lembra que eu estou esperando 30 segundos lá, né? Como ele me dá um retorno, aqui eu consigo fazer aquela questão da verificação. Então, se a URL não existir, né, então quer dizer que ele não finalizou. Aí eu volto, espero mais 30 segundos antes de chamar novamente. Se ela existir, quer dizer que ele terminou e o meu vídeo está pronto, certo? E aqui no último nó é o meu vídeo pronto. Perceba que eu não mostrei nada da imagem, né? Então vou mostrando aqui em tempo real como é que ficou o vídeo. Será que ficou bom? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como ficou, hein? Então eu vou abrir aqui o meu nó, beleza? Então aqui é a resposta da URL, certo? E aqui eu tenho o meu vídeo. Então eu vou clicar aqui no view para ver como é que ficou. Abrir aqui em tela cheia e vamos ver como ficou esse vídeo. Vamos lá. Vou ver aqui com vocês em tempo real, hein? Sabe de uma coisa? Já usei outras 3 garrafas de água este mês. Mas esta Stanley, revolucionária. Mantém minha água gelada por horas, aguenta meus treinos. E, aparentemente, é mais resistente do que eu. Stanley, feita para a vida real. Legal, né? Ficou bem bom aqui, certo? E agora, para quem ficou até o final, eu prometi que ia mostrar como usar, na verdade, né, o Nano Banana gratuitamente, certo? Então, se você gratuitamente no seu N8N, tá? Lembrando que você vai precisar, no caso aqui, da automação. Então, se você vir aqui no Open Router, para quem não conhece o Open Router, eu tenho um vídeo também aqui no canal, para quem quiser ver mais detalhes, né? Vou deixar aqui no final do vídeo também, para quem quiser, tá? Entender como funciona. Mas, basicamente, ele é um serviço que você consegue fazer o roteamento ou a chamada de vários modelos diferentes a partir de um único nó no N8N, beleza? Então, ou através de linguagem de programação, obviamente, né? APIs, etc. Então aqui, ó, se você vir no Open Router, em modelos aqui, você pegar aqui e vir em modelos, tá vendo? Tem uma série de modelos aqui, ó, um monte de modelos do mercado disponível para você usar. Se você filtrar aqui que é o Gemini 2.5 Flash Image, que seria o Nano Banana, né? O Nano Banana é apenas um codinome que o Google deu antes de lançar, né? Você vê que ele tá aqui, ó, free. Então você pode usar ele, tá vendo aqui, ó, $0 por input e $0 por output, beleza? Então você pode usar ele free, por enquanto, tá? Então não sei quanto tempo isso vai durar, mas até a data de hoje aqui que eu tô gravando esse vídeo, você consegue utilizar ele gratuitamente.
Para fazer isso no seu end-to-end, é bem simples. Você vem aqui, ó, aqui no seu, por exemplo, pegar um exemplo aqui, ó, nesse modelo de imagem aqui, ó, ao invés de usar o NOC da OpenAI, você vai vir aqui, tira ele e vem aqui, ó, dá um edge aqui. Tá vendo? E aí você põe aqui OpenRouter. Ó, OpenRouter. Beleza? Aí aqui você vai criar uma conta lá, obviamente, né? E aqui você consegue usar o Google, o modelo do Google, né? Google Gemini, né? Cadê aqui? Google Gemini. Aqui, ó. Flash Image Preview. Beleza? Então, com esse carinha aqui, você consegue usar por enquanto de graça. Fechou? Beleza, gente? Então, foi isso. Vou deixar aqui o link nos comentários desse guia com as informações e o template do end-to-end. Se gostou, já deixe seu like aí na confiança. Dúvidas aqui nos comentários, aqui embaixo. E se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau!